Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é a Cláudia e a... E a Debbie! Bem-vindos ao canal e hoje é uma edição especial porque nós temos convidados e não é a Debbie, porque a Debbie é oficial do canal, então não contem que a Debbie é convidada aqui, agora vocês vão ver a carinha dela sempre aqui, tá, gente? O nosso convidado é uma pessoa muito especial que... A gente vai dar uma breve introdução aqui, mas ele vai ter que contar tudo isso pra gente, tá? A gente está curioso para saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Quem vai vir hoje conversar com a gente é Ciomel Sávio, que possui graduação em Física pela Universidade de Havana, em 1999, mestre em Física pela Universidade de Havana, doutor em Geofísica Espacial na área de concentração de Ciências Atmosféricas no INPE, e ele também atua nas áreas de aeronomia, com ênfase na ionosfera equatorial e nas irregularidades do plasma ionosférico, usando dados de diferentes instrumentos, tá? Ele vai explicar tudo isso para a gente hoje. Fez pós-doutorado no laboratório da China Brasil, né, de clima espacial que tem aqui no INPE, e atualmente ele é bolsista lá no Centro de Controle e Rastreio do INPE, na função de analista de operação de sistemas embarcados, e ainda mantém, em tempo parcial, sua dedicação ao clima espacial, com análise de dados na detecção de irregularidades ionosféricas. Convidado E antes de chamar, eu só quero dizer uma coisa. Se o mel é bom... Bem-vindo! Oi, gente. Boa noite. Se o mel é bom. Essa eu não esperava, não. Oi, meninas, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí, Cláudia. Obrigado, Débora, Debbie. Nossa, na verdade, a Cláudia faz tempo já tinha me convencido de ajudar a ela aí no canal, de participar. E espero que tudo dê muito certo, que vocês consigam entender. Vou tentar falar devagar, porque percebem logo que o sotaque é bem carregado, né? Uma pessoa que fala espanhol, latino, caribenho. Tem curiosidade aí sobre o sotaque do Ciomel? É porque o Ciomel é cubano, né? Lá de Havana. Olha que chiqueza, meu Deus. O Ciomel é muito chique. Com o primeiro convidado importado. Importado. Isso. Internacional. E, Ciomel, a gente tá curioso aqui pra caramba pra saber quem é o Ciomel. Conta pra gente. Eu já dei uma breve descrição, mas aquilo ali é só o que tá no Lattes, tá, gente? Então eu quero saber quem é o Ciomel. Então, gente, assim, eu sempre gostei da astronomia, da física, desde que assisti Cosmos, né, de Carl Sagan, que também passaram em Cuba, no final da década de 80, aí desde adolescente já queria estudar exatas, primeiro astronomia, mas astronomia em Cuba é complicado, né, tem um instituto que se dedica a estudos com astronomia, mas é basicamente um solo. Então, assim, grandes instrumentos ou colaborações para fazer coisas relevantes em astronomia não tinha. Mas mesmo assim, eu optei por a carreira de física, né? No ano 94, entrei na faculdade. Lá em Cuba, na Universidade da Havana, são 5 anos. E terminei o bacharelado no ano 99. Fiz meu TCC com um professor que eu admirava bastante, sobre influência de furacões, né? Porque lá em Cuba tem bastante furacões. Influência de furacões no nível do mar, né? Quando o furacão passa, os campos de vento do furacão e o centro de baixas pressões faz com que o nível do mar soba, né? Depois ele desce e gera um tsunami chamado atmosférico, que não é tão intenso quanto os tsunamis no Japão ou no Oriente, né? Mas já causaram grandes prejuízos na região do Caribe, especificamente em Cuba. Então eu fiquei fascinado por esse trabalho de calcular aí o campo de velocidades dessa grande massa de água provocada por um furacão, mas infelizmente não consegui continuar nessa linha de pesquisa porque para isso tinha que ficar na faculdade e a faculdade tinha vagas limitadas. Então veio um pesquisador do Instituto de Geofísica e Astronomia, já quando estava em quinto ano, quase finalizando, sem esperanças, né? E ele veio para vender o peixe dele, né? Que era feito no Instituto de Geofísica e Astronomia. Aí eu gostei bastante do que ele falou, já
comecei a ter contato com a palavra ionosfera pela primeira vez. Cuba tem que fazer o serviço social, que é assim, você faz a carreira que você deseja, né, a faculdade, é de graça completamente, só que você tem que pagar para o Estado, de certa forma, né, fazendo um serviço social. Aí eu fui professor de um instituto militar por 3 anos, isso me afastou da pesquisa, porque fiquei bem concentrado em preparar aulas, em dar atenção aos alunos, que eram soldados, né, que mais tarde seriam oficiais do exército. E aí, depois desses 3 anos, eu entrei em contato com esse pesquisador do Instituto de Geofísica e Astronomia, ele quase nem lembrava de mim, aí falou, você quer entrar aqui? Então, aqui temos pesquisa em astronomia, mas bem concentrada na parte do Sol, e em geofísica espacial. E aí conheci um pouquinho mais o Instituto, comecei a trabalhar em 2002, fui contratado sem muito problema. Então, me gradué em 99, passei 3 anos em um instituto de ensino militar e em 2002 entrei no Instituto de Geofísica e Astronomia. Fiz meu mestrado lá, no ano 2008 eu terminei, e no 2011, por um convite de um ex-colega desse Instituto de Geofísica e Astronomia, por esse convite, fiquei sabendo do INPE, vim para cá, para o INPE em 2011, e iniciei meu doutorado com a orientação de 2 pesquisadores, um deles está aposentado, mas era uma autoridade em experimentos embarcados em foguetes de sondagem, e outro pesquisador que atualmente ainda está no INPE, né, na parte que tem que ver com medições da mesosfera, com laser, que é o Alexandre Álvares Pimenta. E outro pesquisador foi Polinaya Murali Krishna, que como eu também, estrangeiro, indiano, mas já se aposentou. Então aí terminei meu doutorado em 2016, e já o resto aí, a Cláudia falou, né? Fiz um postdoc com o China Brasil Joint Laboratory of Spaceware, ou seja, o laboratório conjunto sino-brasileiro em clima espacial. Aí agora estou aqui no Centro de Controle de Satélites, sou colega da Cláudia, tomo café com a Cláudia e altos papos com a Cláudia. Quase todos os dias a gente fala. Hoje ficaram me irritando, Deb, você não tem nem noção. Mas só tudo bem, né? E a gente estava falando de sonhamento em São José dos Campos, nada a ver com ciência, era outra coisa. Mas foi interessante, as conversas com Cláudia, em geral com o pessoal aqui, sempre são bem úteis, né? Bem bacanas. Para quem não entende o CIOMEL no centro de controle, né, é muito interessante porque as áreas se conectam, e vocês vão ver isso na apresentação do CIOMEL, né? Mas o CIOMEL, ele traz também para o centro de controle um pouquinho do que a gente estuda no clima espacial. Então, também a contribuição dele para o nosso departamento vem além da experiência dele, né? E também a capacidade dele, pessoal, que independe do curso que ele fez, ela vem com você, é uma bagagem. Então, quem faz mestrado, doutorado, pode até ser especialista numa área, mas o conhecimento, a forma de trabalhar dados e conhecimento, ela se estende para qualquer área de atuação, que é o que a gente vê nele lá dentro do centro de controle. Mas, principalmente, ele traz também um pouquinho do clima espacial lá para dentro. A gente fica brincando, a gente coloca as telas, a gente tenta explicar o clima espacial para todo mundo lá, né, Silvio? Decidimos colocar uma telinha, né? Um telão, na verdade, sobre clima espacial, um site que eu encontrei na internet, aleatoriamente. Mas, na verdade, foi no Twitter, né? Agora é X ou X. Mas encontrei esse site aí, coloquei no centro de controle. Acho que dá um visual bem interessante, né? Atrativo para quem visita, né? Você veio parar aqui no INPE logo após o seu mestrado. A Cláudia acabou de falar que vocês comentam bastante sobre o clima espacial aí no centro de rastreio. Então, conta mais para a gente como é que, desde o seu mestrado, você falou um pouquinho desses eventos, dos tsunamis, que era algo que você também estudava nessa época. Então, como é que surgiu, foi disso para o clima espacial e como é que essas coisas se conectam todas? Então, eu no meu TCC, que foi onde eu estudei os tsunamis atmosféricos provocados por furacão, aí tinha aparecido, para mim era desafiador porque apareciam equações bem complexas, né, como é a equação da Navier-Stokes, que são equações que modelam a hidrodinâmica de sistemas complexos, com atritos, com turbulência, etc. E na parte da geofísica, de certa forma, também aparecem coisas do eletromagnetismo, já,
ou seja, acima da camada hidrodinâmica de um fluido, você tem um fluido e tem campos magnéticos e elétricos no meio. Isso torna mais complexo, mais interessante, mais desafiador o estudo, né, desse tipo de objeto físico, né, que no caso seria, bom, desde o Sol, né, o plasma que está no Sol, o vento solar, até a ionosfera. Todos são plasmas. Eu vou explicar depois com calma que coisa é um plasma, né? Não um plasma sanguíneo, tá? É um plasma físico. E então, em certa forma, tem conexão da parte da hidrodinâmica que eu saí. Aí eu coloquei uma palavra antes da hidrodinâmica, que já de por si já é complexa. Aí eu tornei mais complexo ainda, que é magneto-hidrodinâmica. Aí, aí já, tipo, o cara tá maluco. Não bastava ser difícil, tem que ser muito difícil. Tem que ser muito difícil. Mas, enfim, a maneira hidrodinâmica, sim, é difícil, só que para quem estuda a parte teórica, bem, eu, pelas mesmas condições do instituto que estava lá em Cuba e depois, pelo caminho que tomei aqui no INPE, no Brasil, mas eu fui já na parte mais aplicada, tipo, mais trabalhando com dados, tendo resultados através de dados de diferentes instrumentos e tentar interpretar esses dados com teorias já existentes ou, em caso que não tivesse alguma interpretação com as teorias existentes, tentar aportar algo com uma teoria nova. Isso é bem desafiador, acontece assim, um em 1000 ou um em 1 milhão, não sei, não tenho a estadística, mas a maioria dos trabalhos científicos são pequenos grãos de areia acima de um castelo já construído por pesquisadores que nos precederam, né? Dessa forma, eu me conectei com o INPE através de um colega, eu falei, do Instituto de Geofísica e Astronomia. Ele veio aqui em 2008 fazer o doutorado e me convidou, falando que tinha um potencial orientador que queria ter um estudante cubano, um estudante estrangeiro, mas que fosse tipo, que não desse muita dor de cabeça para ele. E daí o colega amigo, né, me recomendou. Aí, depois de muita burocracia em Cuba, que realmente demorou mais de um ano, né? Eu fiz o exame de admissional para o INPE, mas demorou a aceitar Cuba liberar trabalho onde eu estava, no Instituto de Geofísica e Astronomia em Cuba, liberar para eu vir para cá. Mas depois que tudo aconteceu bem, aí eu cheguei aqui, então comecei a fazer o doutorado em um instrumento específico que se chama sonda de Latmuir, instalado em um foguete que despegou desde Alcântara no ano 2012. E a ideia do foguete era intersectar uma estrutura que eu vou falar mais na frente, né? Uma estrutura chamada bolha de plasma, que é uma estrutura que afeta as comunicações, sobretudo comunicações por rádio, mas também por GPS, ou GNSS em geral. Então, essa estrutura chamada bolha de plasma, que eu vou explicar mais adiante, a ideia do experimento que foi levado a cabo, foi feito em 2012, era que o foguete passasse por meio dessa estrutura e tomar medidas in situ, ou seja, no lugar, dentro da estrutura, que começa, sei lá, 250, 300 quilômetros e pode se estender até 800, 900, mais de 1000 quilômetros. Uma estrutura bem grande, tanto vertical quanto em latitude. Trabalhei com esses dados, aí terminei meu doutorado, consegui publicar dois artigos, depois um terceiro, com os resultados da tese. Então, dessa forma foi que eu me fui introduzindo no campo da aeronomia, que é a parte que estuda essa camada atmosférica, que é a aeronomia, e especificamente fenômenos que apenas acontecem em baixas latitudes ou no equador magnético, que é o caso da bolha de plasma. Então, assim, dentro da aeronomia está a aeronomia equatorial e de baixas latitudes. Então, aí foi onde eu aportei um pouquinho, um grau de areia aí nessa rama. Só que, concomitantemente, paralelamente, já estava aparecendo conceito de clima espacial, já vinha foco de estudo de muitos pesquisadores e, na verdade, a bolha de plasma, né, que foi que eu estudei com essa sonda da LADMUR que eu mencionei no foguete, era uma pequena peça de um quebra-cabeça maior, que é o que seria o clima espacial. Ou seja, é um dos fatores que dentro do clima espacial tem que ser monitorado, tem que ser estudado, porque interfere na vida do dia a dia das pessoas, né? De formas que eu vou explicar mais para frente. Então, o fenômeno da bolha de plasma é uma das pequenas
peças que conforman ese grande quebra-cabeça que é o clima espacial. Então, aí, naturalmente, me fui introduzindo no clima espacial e agora, atualmente, participo nas reuniões semanais que é feito no INPE para debatir, estudar, tirar conclusões de eventos que acontecem desde o Sol, na cromosfera, na fotosfera, na coroa solar, até na Terra, aqui com campos magneticamente induzidos, correntes magneticamente induzidas, etc. Então, a gente faz em 1 hora e pouco, diferentes especialistas vão cobrindo diferentes áreas do clima espacial, que é impossível que uma única pessoa saiba todo, né? Porque é uma área multidisciplinar que envolve pessoas que são especialistas no Sol, pessoas que são especialistas na magnetosfera, pessoas que são especialistas no cinturão de radiação, como a Cláudia, que aqui está nos escutando, né? Me escutando. E pessoas que são especialistas mais na parte da ionosfera, né? Que é o meu caso. Então, assim, no briefing, às vezes participam 8 ou 10 pessoas, às vezes 5, 4, dependendo da disponibilidade dos especialistas. Mas, assim, é um time, né? Uma equipe que tem que ter ao menos 5 ou 6 pessoas que se especializam nessas diferentes áreas, né? Sol, magnetosfera, cinturão de radiação, ionosfera, inclusive litosfera, né? Que é a parte da Terra, como a Terra reage a esses campos magnéticos induzidos por fenômenos que acontecem no Sol, na magnetosfera, etc. E é multidisciplinar mesmo, né? Não tem como, porque eu fico pensando assim, por exemplo, que nem você, ainda assim a gente estuda um fenômeno, né? A gente estuda um fenômeno, usa uma metodologia, porque às vezes, por exemplo, eu posso estudar um fenômeno e usar um equipamento, e outra pessoa estudar o mesmo fenômeno com outro equipamento. A gente vai tentar olhar o dado. Algumas pessoas podem trabalhar com simulação, outras podem trabalhar com a parte teórica daquele fenômeno, outras com os dados ou com construção de equipamentos. Então, assim, tem muita área, tem muita coisa, e ninguém consegue ser especialista de tudo. Então, a gente, por exemplo, aqui no nosso canal, Mais Que Raios, a gente trata genericamente de divulgar ciência de várias áreas, mas a gente não é específico em nenhuma. Por isso que a gente trouxe o seu Mel aqui para falar para a gente um pouquinho mais sobre a área que ele domina mais, né, dentro do contexto do clima espacial, que é uma das áreas de interesse do nosso canal, né? E para quem não está entendendo por que a gente trouxe o seu Mel, não é só para a gente ver o nosso cubano aqui contando para a gente todas essas coisas legais que ele está contando, mas é para falar de uma coisa que afeta a vida de todo mundo aqui, gente. Vocês não imaginam. Todo mundo aí estava preocupado com esse negócio da internet, do clima espacial, tempestade solar e etc, etc. Então, a gente quer saber, seu Mel, qual é a relação que o clima espacial tem com esse campo seu de experiência, né? O que você tem de novo para trazer para a gente da influência do clima espacial e do que você teve de conhecimento ao longo desse tempo que você teve estudando e que você consegue observar que interfere na vida das pessoas aqui na Terra. Você pode falar para a gente um pouquinho? Bom, o clima espacial, pessoal, sim, ele influencia de diferentes formas. As mais assim divulgadas e as mais famosas são da forma que influenciam nas altas latitudes, ou seja, pessoas que moram na Europa, na Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, Japão. Já nas altas latitudes, num continente, no hemisfério sul, não moram tantas pessoas, então não é tão assim famoso, não é tão observado. Porque está a Antártida, está um pouquinho a Argentina, a África do Sul e Nova Zelândia e Austrália. Mas realmente o clima espacial afeta, sim, essas altas latitudes em primeiro lugar. Alta latitude, estou falando assim, acima de 58, 55 graus de latitude norte ou sul, 60 ou mais. Aí a parte mais visual é as auroras, né, boreais, que é no norte, ou astrais, que são no sul. E, bom, é sabido, né, que nessas regiões, o campo magnético da Terra que nos protege é uma blindagem natural que tem a Terra da radiação que vem do Sol, ele é mais fraco nos polos, então por aí entram partículas com muita energia, quando depositam energia aí em torno dos 90, 100 quilômetros, aí acontecem as auroras, mas também podem depositar energia bem mais embaixo, essa energia
essas partículas podem interagir diretamente com satélites, tá? Podem provocar falhas que, como isso já é, que é um dos objetos de estudo, por exemplo, do que a DEBI estuda, né? Circuitos tolerantes à radiação. Então, essas falhas que podem provocar essas partículas que vêm do Sol e que penetram mais facilmente pelas latitudes altas, nos polos, são corrigidas, muitas vezes são corrigidas e não acontece nada, mas se tiver muitas partículas entrando ao mesmo tempo e acontece uma falha e outra, podem acumular erros e o satélite pode começar a funcionar mal. Então, se um satélite de comunicação, a comunicação é interrompida. Esse é um dos exemplos de como afeta a vida aqui na Terra. Outro exemplo é que essas partículas e campos magnéticos que vêm do Sol, ao penetrar aqui na Terra, podem induzir correntes magnéticas muito fortes que podem afetar as transmissões de energia e o caso mais notório foi em 1989, né, claro, em Quebec, na província de Quebec, no Canadá, aí teve um apagão devido a uma sobrecarga nos transformadores e esse apagão aí foi provocado por eventos de clima espacial. Já nas latitudes baixas e médias, que é onde a gente mora, né, no Brasil, o clima espacial interfere na parte da geração das bolhas. Então, eu vou explicar um pouquinho o que são as bolhas, né? E essas bolhas têm uma sazonalidade, ou seja, se sabe em que mês elas são mais comuns, se sabe em que período de atividade solar também elas são mais comuns. O que não se entende ainda é como predecir o surgimento dessas bolhas diariamente. Quanto vai durar a bolha, quando vai começar, quando vai parar. E enquanto a bolha estiver na ionosfera, né, que eu vou explicar agora o que é a ionosfera, ela vai interferir na comunicação, principalmente na comunicação de satélites GPS até os receptores. Então, quem são os usuários desses receptores? Todos nós temos um celular, né, um receptor GPS, o carro tem, as plataformas de petróleo no alto mar precisam de um posicionamento muito exato, preciso, ininterrupto. Também vão a sofrer os aviões, a aviação civil também precisa, tem essa demanda como posicionamento por GPS ou por GNSS em geral. E o que Brasil é um campeão, pioneiro, campeão mundial é a agricultura e a agricultura de precisão. E muitos desses equipamentos que fazem que não param, né? Quando é safra, não dá para parar. Então, eles trabalham noite, tarde, dia, madrugada. Por quê? Porque não tem uma pessoa aí dirigindo o equipamento. O equipamento é automático completamente. E ele se orienta por GPS. Ele sabe precisamente quando tem que pegar para a direita, para a esquerda, quantos metros tem que andar em um campo, né? De milho, de soja, sei lá. E quem fala exatamente tem que andar, não sei, 450 metros. Depois dobra para a direita 3 metros e volta no sentido contrário outros 450 metros. Todo isso por GPS. Quando o GPS, o sinal dele é degradado, aí o equipamento fica perdido. E isso afeta diretamente a colheita. Imagina que acontece no meio da madrugada, que é quando a bolha aparece, né? 2, 3 da manhã. Não tem ninguém aí dirigindo. Aí o equipamento pode sair do campo e entrar, sei lá, em um rio, invadir outra terra, ou fazer algo que não está pensado, né? Que não foi inicialmente pensado para fazer, né? Por dizer de alguma forma. Então, essa é uma das formas assim que mais nos afeta é a agricultura de precisão, no qual o Brasil é tipo um dos maiores representantes a nível mundial, né? Junto com os Estados Unidos e outros países que também têm grandes extensões de terra. Só que Estados Unidos está em uma latitude que não é tão afetada, tá? Como aqui no Brasil. Aproveitando que você está falando do tema ionosfera, né? Eu vou mostrar, vou colocar um vídeo aqui, daí o Samuel explica para a gente por que é importante pensar na ionosfera do ponto de vista do Brasil e qual é a diferença que tem com relação a outras regiões no planeta. Tá, legal. Então, isso eu acho que é uma simulação, né, da concentração de elétrons na ionosfera, né? Quanto está mais vermelho, tem mais elétrons livres.
e quando está menos vermelho, sei, tipo amarelo, azul, tem menos elétrons livres. Então, na ionosfera, uma das características que tem é que ela é um meio no qual os elétrons estão bem soltinhos dos átomos, que não é normal, tá? Isso não é normal. O normal é que estén presos nos átomos. Na ionosfera estão livres. Então, essas regiões mais avermelhadas são regiões de concentração e são chamadas de anomalia. ¿Por quê? Porque esperava-se que essas regiões de concentração fossem exatamente no Equador. Mas elas não estão no Equador, elas estão a ambos lados do Equador, quase simetricamente, tipo entre 15 e 20 graus ao sul do Equador e 15 e 20 graus ao norte do Equador. E quando eu falo do Equador, eu não estou falando do Equador geográfico, né, que é uma linha retinha, belezinha. Eu estou falando do Equador geomagnético, que é bem diferente na forma do Equador geográfico. Inclusive aqui no Brasil é onde mais se afasta do Equador geográfico, o Equador geomagnético no Brasil, há um maior afastamento geométrico respeito ao Equador geográfico. Esse trecho aqui, né, que você está falando, né? Então, se você olhar, isso, aqui, você imaginar... Se você parar aí, para aí um minutinho. Então, no meio dessas duas cristas vermelhas, no meio, uma linha imaginária, fazendo mais ou menos essa curva, ou seja, que afunda um pouquinho aqui no Peru, depois sobe um pouquinho no Brasil, passa pelo Atlântico. No meio, uma linha imaginária seria o Equador geomagnético. E a ambos lados do Equador geomagnético, mais ou menos 15, 20 graus a ambos lados, de latitude sul e norte, estão as cristas. É uma região de concentração de elétrons e esses gradientes, aí vocês veem que tem um gradiente. Que significa um gradiente? Que você vai de um lugar que tem poucos elétrons a um lugar que tem muitos elétrons. Esses gradientes, eles daninhos, não é muito legal ter essa configuração quando sinais do GPS estão passando por eles. Não é muito, não seria o ideal. O ideal seria que fosse o mais homogêneo possível. Então, por conta desses gradientes, uma das causas, né, que pode provocar assim essa degradação do sinal de GPS, esses gradientes que aparecem aí, que vocês veem que o Brasil está totalmente ocupado, uma parte pela cresta norte e uma grande parte pela cresta sul da anomalia. Então, se chama anomalia porque realmente esperava-se que essa concentração fosse no Equador, e ela é a ambos lados do Equador. Tem uma teoria que explica isso, e já não é tão anômalo, já não é tão fora do que se espera. Mas na época em que foi constatado esse fato, era muito fora da teoria clássica entendida, né? Naquela época, na década de 30, 40, e se chamou de anomalia, porque estava muito fora do padrão. Agora não, agora é entendido e o nome continuou por uma questão histórica, mas já não é tão anômalo assim. Esse comportamento é esperado em função de uma teoria que explica por que acontece isso. Tá bom. Olha, gente, quanta coisa interessante, né? Então, eu não sei se o gradiente ficou claro, né, Cláudia? Não sei se... Não, mas, então, a gente dá as pistas e as pessoas também vão buscar as informações, né? Lógico que a gente vai voltar e revisitar esses assuntos no canal, e aí a gente pode explicar com mais detalhes alguns pontos específicos, mas hoje o Sr. Mel está aqui para mostrar para a gente um pouco mais genérico todas essas coisas, tá? Ó, você está vendo que está sendo super interessante, né? Então não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever também. Deixa o like. Isso. E também siga a gente no Instagram, @maisqueraios, ok? Seu Mel, o jogo é todo seu. Então, pessoal, isso aqui é uma figura, está em inglês, me desculpem por isso, não deu tempo. Não tem problema, não, nesse canal internacional. Quem tá Opa, aqui, international. Quem está aqui sabe que a gente vai colocar coisas em inglês e a pessoa sabe que, se ela tiver muita dúvida, ela deixa aqui no comentário, a gente conversa, responde, mas também faz parte das pessoas entenderem que certos conceitos na nossa área, né, na área espacial, eles são mundiais. Então, a gente precisa entender que a gente, às vezes, vai precisar buscar essas conexões com a língua inglesa, né, que é a mais convencional do mundo. Então, fica tranquilo, tá bom? Se você tiver algum termo que você precisa falar em inglês, pode falar que tá tranquilo. Não seria inglês, seria aí Spanglish. Mas tudo bem. Então,
Bom, o GPS é parte de uma constelação, na verdade, uma constelação que foi a primeira que apareceu dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, a Força Aérea, que Global Positional System, GPS, mas existem outras constelações. Depois veio a GLONASS, que é da Federação Russa, não é República, a Federação Russa. Depois veio o Galileo, que é da União Europeia, que esse é de uso civil, exclusivamente civil, porque o GLONASS também tem uma componente militar. E o Beidou, que é o chinês. Tá? Essas são as quatro constelações globais. Tem a Índia, tem um regional, Japão também tem um regional, ou seja, que atuam, tem satélites que atuam no posicionamento regional. No caso da Índia, acho que se chama Gagan, e o Japão não lembro agora o nome, mas também é regional. São satélites que a missão é localizar qualquer objeto na região. Então, esses que eu mencionei inicialmente, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou, são conhecidos com o nome genérico de GNSS, Global Navigation Satellite System, ou Sistema de Satélites de Navegação Global. A gente está acostumado a falar GPS como se todo sistema de navegação fosse GPS. E não é verdade. GPS é uma brand, é uma marca, né? É isso mesmo, Silmel? GPS é uma das constelações. Na verdade, os teléfonos celulares de faz 4, 5 anos, inclusive de linha média, de médio porte, não tem que ser um telefone muito bom assim, tipo iPhone ou Samsung Galaxy, sei lá. Os telefones de médio porte já eles têm receptores que podem pegar quase as 4 constelações. Então, se falhar um ou dois do GPS, vai pegar 2 ou 3 do Galileu, vai pegar 3 ou 4 do Beidou. No total, são mais de 70, 100 satélites, se somam todas as constelações. O GPS são 32. Aí acho que o Galileu são 35, o GLONASS são 28 e o Beidou, mas também está para lá dos 38. Então, assim, no total são mais de 100 satélites. E os teléfonos celulares, atualmente, eles têm para pegar, localizar a pessoa que está usando o celular com diferentes satélites de diferentes constelações. Eles se viram lá, eles pegam de um, pegam do outro e já, localiza. Mas o GPS é o mais famoso, né? Então... Isso é interessante, né? Porque o pessoal acha que GPS é uma rede só, que tal, e o Brasil não tem, né, GPS, né? Então, sim, Brasil não tem uma constelação própria. Nesse sentido, nós não somos soberanos em quanto a ter um sistema de posicionamento próprio. Já está se trabalhando nisso, mas é caro, gente, tá? É caro. São vários satélites, tem que colocar todos em órbitas, tem que controlar eles com muita precisão. E então, basicamente, como quase a maior parte do mundo, nós dependemos de constelações que inicialmente tinham fins militares, agora tem fim civil, exceto o Galileu, que desde que nasceu na União Europeia tem fins civis. Mas, então, qualquer deles, tanto GPS quanto Galileu, Beidou ou GLONASS, eles vão sofrer com esses 6 erros que estão aqui. Essas são as 6 fontes possíveis de erro. Então, esse aqui é o primeiro erro, o erro da órbita do satélite. Tem outro erro que pode vir do relógio atômico que cada satélite tem, mas esses erros são sistemáticos, sempre acontecem de uma mesma forma e podem ser bem tranquilos, bem previsíveis e podem ser corrigidos. Depois tem um erro da ionosfera, que é aí onde entra a parte do clima espacial. Esse delay aqui significa demora, tem um atraso, o sinal vai sofrer um pequeno atraso. E, eventualmente, as bolhas de plasma ou estruturas não muito homogêneas dentro da ionosfera, estruturas irregulares, podem provocar cintilação, tá? Ou seja, o sinal vai a cintilar. Da mesma forma que uma estrela, quando a gente observa no céu muito limpo à noite, parece que uma estrela está cintilando, isso é causado por pequenas perturbações, né, turbulências na atmosfera. Bom, dessa mesma forma, o sinal de rádio do GPS também sofre essas perturbações. Só que aí isso se afeta o posicionamento dos receptores que está embaixo. Depois vamos ter o erro número 4, que é chamado o atraso troposférico, que depende basicamente da umidade. Então, o sinal pode atravessar nuvens, o sinal pode atravessar uma tempestade, uma nuvem muito carregada, pode atravessar regiões muito secas ou regiões muito úmidas, então isso também vai provocar erros que são de uma importância menor que o ionosférico. Temos um quinto, né, fonte, que é o multicaminho,
é quando o sinal, no lugar de chegar primeiro no receptor aqui, que é o caso do carro, ele passa por um prédio, passa por uma árvore, passa por chegar no asfalto, botar o receptor, isso se chama multicaminho. Tem o enmascaramento do sinal, que é quando o sinal também passa por elementos que têm escalas muito pequenas, como a folha dos árvores, etc. Tem o jamming, que é um termo para bagunçar propositalmente o sinal do GPS. Isso é feito por o homem, tá? É a única fonte de erro que não é natural, que é artificial. E as pessoas fazem para quê? Para burlar, para evadir o controle de posicionamento de uma carga, um caminhão ou de um carro que, por exemplo, tem dinheiro para um banco, ele rastreia por GPS o tempo todo, e se é roubado, tem como mascarar tem como bagunçar o sinal de GPS para não evitar a localização do carro. Então, esse jamming tem aparelhos feitos pelo homem para perturbar propositalmente o sinal de GPS. E o último erro é o erro do receptor, da antena, que pode ter algum defeito em quanto à adquisição dos dados, gerar ruídos eletrônicos acima dos dados, e esses são tipo de erros. Mas de todos esses que eu falei, o terceiro, que está precisamente no meio, é o mais importante, tá? E é o que não pode ser controlado. Ou seja, você não pode evitar que aconteçam irregularidades na concentração dos elétrons na ionosfera, não pode evitar isso, e também não sabe quando vai acontecer, quando vai parar, se vai ser muito intenso, pouco intenso, não dá para saber. Forma parte do clima, da mesma forma que você não pode controlar quando chove, quando não chove, ou quando está muito seco, ou quando vai nevar, também você não pode controlar esse comportamento da ionosfera, só que aí é clima espacial, porque já não é apenas na região aqui perto de nós, até 10, 12, 15 quilômetros, que é a troposfera. É no espaço já. Isso acontece já acima de 200 quilômetros. Então, por isso que é uma parte incontrolável, pouco predecível até onde a ciência tem chegado, e por isso que forma parte do clima espacial. Aqui eu só estou mostrando que de todos esses erros que eu falei, os principais são esses dois. O provocado pela troposfera, que é uma camada, aqui não está a escala, tá, gente? É uma camada que está entre a superfície da Terra e os 15 quilômetros, mais ou menos. É onde estão todas as nuvens, onde acontecem as descargas elétricas, tempestades fortes, furacões, tornado. Chega a 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, depende, né? E aqui, como vocês veem, um sinal que está se propagando reto, aí tem um desvio e depois tem outro desvio. E aqui também, né? De outro satélite, o sinal tem um desvio aqui pela ionosfera e outro desvio pela troposfera. Esse erro aqui já tem modelos e já pode ser mais ou menos evitado. Tem modelos que levam em conta fatores como a umidade e a temperatura, que tem bastantes dados, porque tem globos aerostáticos e tem muitas sondas meteorológicas medindo constantemente. E então, por ter muitos dados e ser aqui pertinho, dá para saber exatamente como essa fonte de erro modifica o sinal do GPS e, portanto, como influencia no deterioro do sinal do GPS e no posicionamento, que é o que a gente não quer que modifique, que a posição seja dada exatamente. Mas é uma fonte de erro menor comparada com a fonte que provoca a ionosfera. Em condições normais, o sinal atravessaria a ionosfera tranquilamente. Em condições mais complicadas para o posicionamento, o sinal aqui entortaria muito. Entortaria significa que vai fazer um percurso que não é o retilíneo, o bonitinho, o belezinha. Vai fazer percursos muito caóticos e isso vai degradar o sinal. E isso vai provocar que a posição de você não seja a que você acha que está, não sei, a 3 metros da sua casa. E na verdade você está vendo que está a um quarteirão da sua casa. Está a 100 metros ou mais. E o GPS está te mostrando que não, que você está aí. Pode ser por erro desse tipo aqui, que eu expliquei, multicaminho. Pode ser, porque você tem muitos prédios e isso pode afetar. Mas, por exemplo, na agricultura de precisão, que não tem prédio perto, que são campos e campos de cultivos, né? Diferentes tipos de cultivos, milho, soja, sei lá, cana. Aí você não tem prédio e notoriamente afetado depois da pôr do sol os equipamentos que usam posicionamento por GPS. É notoriamente afetado. E não tem prédios, então já não é um erro de multicaminho. É um erro que já se sabe que é pela ionosfera. Então, essa seria a situação, seria ruim para
aplicações do GNSS, GPS, né? O GNSS em geral. E só para entrar em Samuel, contexto... eu tenho uma Oi, dúvida. sim. Essa região, o monitoramento desses eventos, você acabou de dizer que não tem como prever quando isso vai acontecer ou quanto tempo vai durar, né? Mas como é que vocês conseguem, por exemplo, saber que está acontecendo isso? Existe um sistema que fica monitorando esses eventos, esse ambiente e manda avisos de detecção? Existe um delay entre a detecção, possíveis acionamentos de protocolos de segurança para poder contornar esses erros? Como é que é feito isso? Sí, Debbie, sí he monitorado con diferentes instrumentos, só que esse monitoramento até esse momento não é feito com a finalidade de enviar um alerta para que o fazendeiro pare os aparelhos dele. Oh, para agora que está dando errado. O aparelho, você acha que está recolhendo milho, ele está na fazenda de outra pessoa porque se perdeu. Não. Então, a gente monitora, sim, bastante, vou falar disso mais adiante, sim, dos instrumentos que monitora, só que ainda não existe uma rede assim de imediata comunicação quando acontece. Por quê? Porque pode ser um fenômeno local, de que está acontecendo, não sei, em Paraná e afetando um pouquinho, não sei, Mato Grosso, e pode não estar acontecendo em São Paulo. Ou às vezes sim afeta vastas regiões, vários estados ao mesmo tempo. Mas também tem o seguinte, que essas fazendas e esses aparelhos estão assim, longe de qualquer torre de comunicação do celular, e elas apenas se comunicam com o GPS ou com o GNSS e só. E o fazendeiro não tem, o mesmo aparelho não teria como parar de fazer o que está fazendo, caso exista um alerta, porque ele não tem comunicação com a internet, às vezes, né? Está longe de qualquer torre celular, de internet. Às vezes, já tem uma notícia que eu li recentemente, que a John Deere, que é uma empresa que fabrica equipos de posicionamento para agricultura de precisão, John Deere, que é americana, dos Estados Unidos, né? Ela está entrando em parceria com a Starlink para, via Starlink, comunicar e receber, então, alertas, entendeu? Então, já Starlink, se tinha cobertura bem maior que as torres de celulares, né? Ou que a fibra óptica, e Starlink, caso que aconteça algo, mas isso no futuro, estou falando do futuro, caso que aconteça algo, seria enviado via internet da Starlink para o aparelho, olha, para o que está fazendo, que você está desorientado completamente, ou está tendo uma tempestade, ou está tendo uma bolha de plasma na sua região, para o que está fazendo, que possivelmente sua colheita ou sua lavoura, o seu trabalho está errado. Mas isso está longe ainda. Isso é uma notícia de uma parceria que agora está começando. Lembrando que as faixas de comunicação são diferentes para satélites e tal. Porque senão até mesmo isso seria um problema, né? Porque se a gente tiver um problema de comunicação numa certa banda de frequência que perturba para o sinal de GPS, vai perturbar também para uma comunicação de satélite. Mas são faixas de frequência diferentes. Então, por isso ele consegue receber de um satélite, apesar dele ter problema com GPS. Então, não necessariamente uma coisa que afeta a comunicação de GPS afeta tudo. Então, correto, é verdade. São faixas de frequência de transmissão diferentes, tá? Então, é por isso que cada fenômeno é preciso estudar e é específico e vamos ter ações diferentes para cada fenômeno. Exatamente, Cláudia. Sim, por exemplo, a ionosfera, né, que é conhecida da Segunda Guerra Mundial, ela era um meio de transmissão de ondas curtas. Aí se estudou bastante, porque naquela época da Segunda Guerra Mundial você precisava transmitir ordens ou certos comandos com bastante rapidez, usando a ionosfera como um espelho, né? Você mandava um sinal, por exemplo, aqui, voltava aqui com um espelho e chegava aqui, tá? Você está na Alemanha e precisava dar um comando para uma pessoa que estava em Bélgica, tá? Das tropas, por exemplo, alemãs. Aí usava a ionosfera porque a Terra não é como plana, espelho, né? Então, não dava para transmitir em linha reta. Você precisava, né, aproveitar a curvatura da Terra e, consequentemente, você precisava aproveitar a ionosfera para ela fazer este espelho que o senhor Mel está falando, né? Isso. Esse foi os primórdios do desenvolvimento das teorias da importância da ionosfera. Depois ela caiu meio
depois que as ondas curtas caíram meio em desuso do ponto de vista militar e começou a usar já a comunicação satelital em distintas faixas de frequência, comprimento de onda, a ionosfera assim caiu meio, não tinha a relevância que tem agora. Por quê? Porque depois que começou, no começo da década dos 90, já de forma contínua, contínua, constante, sem interrupção, o serviço do GPS, que foi o primeiro, depois veio o GLONASS, o segundo, acho que o Galileu foi o terceiro e o Beidou foi o quarto. Mas depois que os sistemas de posicionamento global começaram a funcionar 100%, que agora ninguém assim, eu acho que muitas poucas pessoas não dependem disso no dia a dia, de posicionamento global, aí a ionosfera voltou a aparecer as caras dela, porque ela era um fator, como eu expliquei agora há pouco, que mais influencia nos erros de posicionamento. Então, ela ficou um pouquinho no esquecimento, porque já não era tão importante o uso da onda curta, e voltou, depois do começo da década de 90, com força total, a ser relevante, no sentido que ele introduz esses erros no sinal do satélite. Então, só para ter uma ideia, a ionosfera, bom, aqui temos a troposfera, como eu expliquei, chega até uns 20 quilômetros, é onde acontecem todos os eventos meteorológicos, a estratosfera, onde está a camada do ozônio, mesosfera, todo aqui começa com esfera, tá, gente? Esfera significa que não é redondo, é esférico, tá? Estrato, que está estratificado. Exatamente, é esférica, não é plano. Então, estrato significa que as estruturas que aparecem aqui estão estratificadas. Tropo é mais perto que tem a superfície. Meso, que significa metade, mesosfera. E a partir dos 100 quilômetros, já 60 quilômetros para cima, não 100, 60, começa a termosfera. ¿Por que se chama termosfera? Porque é um lugar onde a temperatura muda muito pouco, é quase constante. E essa termosfera dentro dela tem a ionosfera, tá? Porque a atmosfera é uma classificação levando em conta o comportamento da temperatura, e a ionosfera é uma classificação levando em conta a concentração de partículas delas. É a mesma coisa, só que com dois nomes diferentes, atendendo a dois parâmetros físicos diferentes. Temperatura, por um lado, que é a atmosfera, que é onde a temperatura mais ou menos é constante, e ionosfera, por outro, que é atendendo a concentração de partículas. Que partículas? Bom, nós temos moléculas e átomos neutros. Pela radiação solar, que está aqui, mais ou menos, não dá para ver bem, mas está raio-x, ultravioleta, mas fundamentalmente isso aí, ultravioleta extremo. Consegue dar um zoom aí? Você consegue dar um zoom? Consigo. Mas não dá para ver bem porque a figura está um pouquinho com baixa resolução. Mas aqui tem raio-x, extremo ultravioleta, que isso também é filtrado pela atmosfera. Como eu sei que é filtrado? Porque ela chega até aqui. E quem filtra? Precisamente os átomos e moléculas que estão aqui. A troca de quê? Eles vão ceder elétrons que estão ao redor do núcleo dos átomos, vão absorver essa energia. Por sorte para nós, não vai chegar até nós, vai ser filtrado, mas eles vão levar a pancada de energia e vão ter que liberar certos elétrons. Aí então, esses átomos e moléculas que eram neutros antes, vão virar íons, porque vão perder elétrons. Íons positivos, no caso. Esses elétrons vão ficar flutuando livres e podem ser capturados por outros átomos ou moléculas neutros, e aí esses ficariam também, já não seriam neutros, seriam já moléculas ou átomos com mais carga negativa do que positiva, aí seriam então íons também. Então temos íons positivos, que é quando tem menos elétrons do que deveria ter, íons negativos, que é quando tem mais elétrons do que deveria ter, e temos elétrons livres. E além disso, átomos e moléculas que não sofreram essa pancada de energia, que não foram ionizados, que quando retiram um elétron do átomo significa ionizar. Temos então muitos íons aí, por isso que se chama ionosfera. Tá? Aí o raio-x chega um pouquinho mais embaixo, 30 quilômetros abaixo, mas também é filtrado. Quem chega totalmente à luz visível, obviamente, o infravermelho e o ultravioleta perto, né? Ultravioleta tipo, creo que tipo A, né? Porque tem tipo A, B e C. Então, esses ultravioletas aqui, o raio-x, vão a colocar muita energia nas camadas que estão acima de nós e vão então a produzir essa região que é chamada ionosfera. Essa região se divide em toda essa parte da atmosfera, que é a ionosfera, se divide em três regiões. Regiões D, E, F e F.
Esta região F se subdivide, pela sua vez, em região F1 e região F2, ou camada F1 e camada F2. Tá? Então, a região D, mais ou menos, começando aos 60 quilômetros até os 100 quilômetros. A região E foi a primeira a ser descoberta na década de 30 e tem a letra E porque significa electrified, ou seja, eletrificada. Era uma região que se sabia que estava eletrificada e, portanto, conduzia ondas eletromagnéticas. E a denominação D e F é simplesmente porque o D vai antes que o E. E na altura, na altitude, o D vai antes que o E. Então, por isso colocaram D. E o F é que vai depois do E. Simples assim. Então, primeiro encontramos a região D, depois encontramos a região E, que foi a primeira a ser descoberta, e depois a região F1, a região F, que se subdivide em F1 e F2. E toda a parte que complica o sinal de GPS é na região F, tá? Porque essa é a única região que subsiste à noite. Quando cessou todo isso aqui foi embora, que é a radiação solar, ainda subsiste essa região aqui. A região E desaparece, a região D desaparece, mas subsiste a região F. E dentro dessa região F vão aparecer irregularidades de diferentes escalas. Isso vai degradar bastante o sinal dos sistemas de navegação satelital. Só claro. Para relembrar, a camada D, ela seria aquela camada que aparece, que é mais utilizada para transmissão de rádios de onda de alta frequência, né, de HF. Então, essa primeira camada aqui, né, que é a que o seu Mel acabou de falar. Então, por exemplo, antigamente, que se usava muito mais transmissão, né, de ondas curtas, né, a gente usar a camada D aqui é muito importante. Então, quando a gente tem algum fenômeno que afeta ela, que normalmente é o aumento do fluxo de raio-x aqui, né, recebido pelo Sol, que ele perturba e ele deixa ela mais densa, a gente atrapalha essas comunicações, que hoje já não são mais muito convencionais, a gente usa outros sistemas de comunicação. Mas existem navios, submarinos e alguns equipamentos de aviões que utilizam ainda essa faixa de frequência. Então, essas perturbações por raio-x emitido do Sol, elas perturbam essa região e atrapalham comunicações numa faixa de frequência. Agora o Silmel está trazendo para a gente uma outra faixa de frequência, uma outra camada que é afetada, que seria essa região mais alta aqui, que é a camada F, da ionosfera, então, que fica mais alta, que ela não vai, a princípio, afetar essas comunicações que utilizariam essa camada D. Ela vai afetar outro tipo de comunicação, que é as comunicações que vêm lá dos satélites, né, que vêm dos sistemas de navegação, por exemplo, que atravessam, então, que precisam emitir sinal e atravessar essa camada, tá, gente? Então, uma coisa é ter uma antena aqui que está comunicando com outra região e que utiliza a ionosfera, essa parte mais baixa da ionosfera, para rebater o sinal. A outra é um sinal que está fora, lá na exosfera, e passa e atravessa essa camada, como ele mostrou nos slides anteriores, né? Seria isso, seu Mel? Estou errado? Sim, não, está certo. A região D e a região E também é usado em navegação, radioamadores, mas também aviões, tá, gente? Aviões quando se estão aproximando à torre de controle ou que não podem simplesmente só confiar no satélite, usam comunicação direta com a torre de controle via a região D aqui. E quando tem algum evento no Sol, sobretudo em emissão do Sol em raio-x, essa região D é afetada e afeta as comunicações dos aviões também, no dia a dia. Então, ainda, embora que radioamadores são os únicos afetados, não, o avião também afeta. É um canal que eles têm alternativo para se comunicar, tá? Eles têm vários canais. O avião tem muita redundância. Se comunicam por satélite, por diferentes frequências, mas esse aqui é um deles. E quando acontece um evento extremo, em raio-x, saindo do Sol, isso chega aqui em 8 minutos e afeta a região D, se é a parte diurna, né? Sobretudo a parte que está de cara para o Sol. Que é exatamente um dos impactos da tempestade de radiação, né? Seria isso. Aquela R1, R2, R3, R4, R5, né? Que são tempestades que chegam rápido aqui, né? Em 8 minutos. Aconteceu aquele flare solar lá e aí já chega aqui já perturbando a emissão de raio-x que atinge aqui e perturbando, então, essa região. E aí, agora, seu Mel, a ionosfera, me conte, o que acontece no F aí? F, para mim, assim, traz uma memória de nota F na escola, era nota baixa, era coisa ruim.
Me fala, tem alguma coisa É verdade, ruim aí F, nesse F F? era Nota a ruim, pior nota. Era a pior nota. Não, só para concluir assim, aqui nessa figura também dá para ver, pessoal, algumas instrumentos que nós usamos para estudar, por exemplo, a mesosfera são LiDAR, que aqui no INPE tem, muito bacana. Tomara que Cláudia faça um programa aí explicando como funciona o LiDAR à noite. Deve ser muito legal de ver o LiDAR funcionando à noite. Então, sim, temos radares, temos balões também, instrumentos ópticos, que eu vou falar deles também aqui, e foguetes, que foi com o qual eu fiz minha tese. Foguete chega também. Aqui está mais ou menos como que ele está voltando aí em torno de 150 quilômetros, mas tem foguetes já que chegaram a 800 quilômetros, tá? E satélites também que investigam em ionosfera, isso aqui está um pouquinho exagerado, porque 300 quilômetros é muito baixo, eles ficam em torno dos 400, 500, 300 quilômetros é um igual. deles é o esporte, né, o seu Mel? Seu Mel, O esporte começou em 415, né, Cláudia? Aí decaiu, ficou um tempinho e decaiu. Ah, mas ele serviu bastante, né? Bastante. Não, Vai falar dele. sim. O esporte, sim. Mas, assim, o satélite que está morando, vivendo nessas altitudes, está muito exposto a ter uma vida curta, tá? Não vai ser muito longevo, não. Dá para colocar aí, só que ele vai durar pouco tempo. E menos em atividade solar alta, como a que a gente está passando agora. Está passando por um período de alta atividade solar, faz com que toda esta região aqui fique mais ionizada ainda. Então, o arrastro atmosférico que vai haver aqui vai ser aumentado precisamente em tempos como este, até 2026, 2027. Daí depois o sol vai estar mais tranquilo, tomara, né? O arrastro atmosférico, o arrastro ionosférico vai ser menor. E assim sucessivamente, cada 5 ou 6 anos, vai alternando entre alta, baixa atividade solar, e isso forma parte do clima espacial e forma parte de como afeta a vida do satélite, porque aí, se um satélite dura 2, 3 anos, aí tem que investir dinheiro para reemplazar esse satélite, e se ele durasse 5 ou 10 anos, seria melhor, não seria? Mas o Sol, ele, claro, Ciclo não deixa as solar, coisas ele não deixa as coisas fáceis para a gente aqui, então aí um satélite que poderia durar 2, 3 anos, 5, 6 anos, aí termina durando menos. Então, passando aqui, Cláudia, bom, pode falar. já a parte das bolhas, né? Bolhas de plasma, então temos a ionosfera aí entre 100 e 1000 quilômetros, essa seria a estrutura homogênea, tranquilo, desejável para ranging error significa o erro de posicionamento, tá? A distância. Ranging é distância entre o GPS e o avião. Então, o avião, para se localizar ele mesmo, ele se posiciona usando o GPS, na verdade, usando vários satélites, né? De uma mesma constelação a constelação diferente. Só que quando tem essas estruturas irregularidades, essas estruturas de irregularidades na ionosfera, aí o sinal vai ter diferentes tipos de degradação e vamos ter isso que está aqui no gráfico, que eu vou ampliar um pouquinho, que se chama cintilação. Então, o sinal vai flutuar muito e às vezes vamos ter essas quedas de sinal, que se chama loss of tracking, ou seja, o acompanhamento que o receptor faz do sinal do GPS, ele é perdido. Então, você fica às vezes com vazios de informação, vagos de informação, e perde o sinal. E isso pode ser, por exemplo, em uma decolagem, uma aterrissagem de um avião, pode ser fatal, tá? Porque se você perdeu isso, mesmo que dure, não sei, um minuto, em um minuto o avião pode estar mal posicionado e achar que está a 5 metros da pista e colocar uma velocidade e, na verdade, está a 30 metros da pista. E daí acontecem acidentes, né? Mas, obviamente, o avião, ele usa outros instrumentos que não dependem do GPS como apoio, mas seria desejável que isso aqui não acontecesse nunca mais no Brasil, nas latitudes médias, latitudes baixas, no Brasil, na África, sul da China, na Índia, todos os territórios que estão nessas latitudes baixas, aí perto do equador magnético, que foi o que a Cláudia mostrou no vídeo, dessas regiões mais avermelhadas, elas sofrem com isso. Só que o maior território de um único país que está exposto a essas condições adversas é o Brasil. A Índia é menor. Imagina. Não, nós fomos abençoados. Abençoados por Deus, né? Aham.
Então, porque assim na África também acontece, só que na África, nessa região, tem um monte de países diferentes, né? A Índia é mais estreito nessa parte aí, e na parte do Sudeste Asiático tem vários países, Vietnã, Tailândia, Malásia. Então, assim, o estrago é compartilhado por vários países. Aqui no Brasil tocou em cheio. E do outro lado do hemisfério, né, ocidental, tem o Pacífico. No Pacífico quase não tem nenhum território assim grande. Então, realmente a massa de terra que continuamente mais sofre e que pertence a um único país é o Brasil. Então, a gente está bem Eu afetado aí acho mesmo. que isso acabou prejudicando um pouco também o desenvolvimento de mais estudos, porque como ele não afeta os países que geralmente são os maiores investidores em pesquisas, então ele acaba não tendo muito interesse para eles Muito bem. investir nisso, né? Correto, Cláudia. Você falou muito certinho, é isso mesmo. Não, sim, Estados Unidos, Europa, por exemplo, não são afetados com essas coisas, né? Eles são afetados quando acontecem eventos extremos no Sol que se afetam as latitudes altas. E não todo Estados Unidos, diga-se de passagem, ou não toda a Europa. As latitudes mais altas, tá? Os estados do norte, né? E os países mais nórdicos na Europa, mas não todos, tá? E são processos que não demoram menos em tempo e são mais predicíveis, porque quando sai do Sol, você tem pelo menos 2, 3 dias para saber, opa, pode acontecer algo. Sim. Mas a bolha de plasma não, a bolha de plasma acontece quase todos os dias depois da pôr do Sol, em meses de verão, aqui no hemisfério sul. Tá? Então, assim, quem contribui para o aparecimento dessas estruturas irregulares na ionosfera? O Sol, o meio interplanetário e a magnetosfera. A ionosfera é esse acoplamento entre essas 4 instâncias, né? Sol, meio interplanetário, magnetosfera e ionosfera. Esse acoplamento é muito desafiador porque tem que acoplar a mente de muitos especialistas. Muito. E as pessoas, infelizmente, no mundo científico têm seus egos, suas posições, então é difícil. É difícil do ponto de vista de modelagem, é difícil do ponto de vista instrumental e é difícil do ponto de vista humano, social. Tá? Sim. E a Gente, vocês escala... viram já, quem assistiu a série do Clima Espacial, viu a complexidade que são aqueles fenômenos, isso porque a gente não falou tudo, a gente só pincelou algumas coisas e já foi complexo até para explicar para vocês. Agora, você imagina colocar um monte de gente estudando cada um fenômeno específico, tentando colocar tudo dentro da mesma, fazer o mesmo bolo para entender a receita, para ver se vai dar o resultado. Porque eu costumo falar que modelagem, seu Mel, é que nem fazer um bolo, né? Você pega vários ingredientes e aqueles ingredientes vêm de algum lugar que pode ter algum outro tipo de processo, né? Então, eu compro a farinha, mas será que a farinha tá boa? Será que ela é pura? Será que ela é velha? Será que ela é nova? Aí eu coloco aqui junto com o açúcar, mas será que o açúcar é assim, assado? Então, tipo assim, são vários processos sendo colocados juntos para construir um bolo, que é para construir um modelo. E esse modelo para representar um fenômeno que pode afetar a nossa vida, né? Não, e é um modelo que tem que funcionar em uma escala descomunal, em uma escala muito grande, bem maior que a Terra. Então, esses modelos que têm que funcionar em escalas tão grandes, eles terminam sendo tão precisos, terminam demorando muito em gerar resultados. É muito desafiador. A gente está no clima espacial, está assim, somos uns bebês de 3 dias de nascido. O clima espacial assim, se tornou relevante faz 30 anos, com o aparecimento do GPS, da década de 90. E a gente está ainda nem engatilhando. A gente já apanha do clima local, imagina do clima espacial. Exatamente, a apanha do clima local. A gente vai, não, ou vai chover, aí você não vai na praia e resulta que não choveu e perdeu a oportunidade de ir para a praia. Pô, não choveu, nossa, o cara falou que ia chover, nossa, não fui. Imagina, e isso acontece em quanto? Em 40 quilômetros, que é uma escala assim de uma tempestade. Imagina a distância daqui ao sol, né? É muita coisa, então é bem desafiador. Então, o segundo fator é processos locais no Equador magnético, que é o que eu mais estudei. EIA significa Equatorial Ionosphere Anomaly, que são as manchas vermelhas que a Cláudia mostrou no vídeo, que são as anomalias de ionização equatorial. Eu falei errado, era Equatorial Ionization Anomaly, anomalia de ionização equatorial. E as bolhas de plasma, que são irregularidades de escala muito grande, que atingem alturas hasta 1.000, 2.000 kilómetros e atingem latitudes assim hasta 20, 30 graus
a ambos lados do Equador. Elas aparecem no Equador magnético, mas se espalham para o sul e para o norte, alinhadas com as linhas de campo magnético. E também elas viajam do oeste para o oeste. Enfim, elas têm uma dinâmica um pouquinho complicada de explicar aqui para o leigo, né? Mas é uma dinâmica, ou seja, um movimento e uma evolução temporal bem complexa e que faz muito desafiador predizir quanto que vai durar, quanto vai atingir, se aparece um Equador magnético, vai chegar no estado de Tocantins, vai chegar até São Paulo, ou vai ficar restrita aí em Maranhão. Isso a gente ainda não tem bater o martelo e falar, não, amanhã vai chegar até Maranhão e aí passado amanhã vai chegar até São Paulo. A gente não tem condições para predecir isso ainda. E o último são processos locais propagantes, ou seja, processos que surgem por diferentes perturbações locais, pode ser uma frente fria, pode ser um terremoto, pode ser nuvens de convecção muito fortes, tempestades muito fortes. Eles chegam perturbações que se propagam pela atmosfera verticalmente e quando chegam na ionosfera se propagam horizontalmente. Entendeu? Então, se surgem localmente, se propagam verticalmente e quando está um meio mais rarefeito, que quase que tem poucas partículas por metro cúbico, aí elas já se propagam livremente, quase livremente, na horizontal. Então, uma tempestade que apareceu no Rio Grande do Sul pode gerar uma onda que se propaga horizontalmente e isso gerar, então, uma MSTID, que significa Middle Scale Traveling Ionospheric Disturbance, ou perturbação ionosférica viajeira de meia escala. Então, uma tempestade em Rio Grande do Sul pode provocar que se propague uma onda, realmente são fenômenos ondulatórios, que podem chegar aqui em São Paulo, Rio, Espírito Santo. Afeta, sim, porque eu estava falando, ela pode surgir aqui, a tempestade se propaga por aqui, e quando chega aqui, que é muito rarefeito, então se propaga para cá e para cá. Isso que eu queria dizer com que se propaga primeiro vertical, e acoplado, todo isso que é acoplado, que vai perdendo energia, vai transferindo energia, quantidade de movimento, e quando chega aqui se propaga para cá e para cá. Bom, 3D, tá, gente? Porque isso aqui é 2D, mas isso se propaga em 3 dimensões. Então, uma tempestade local em algum lugar pode afetar outras regiões mais afastadas via ionosfera. Então, esses são os 3 fatores que afetam. Lembrando que toda nuvem de tempestade faz parte de um circuito elétrico global, tá, gente? Que conecta, porque a gente está aqui na superfície da Terra e a própria Terra é uma grande carga, né? Ela possui carga, ela é carregada eletricamente, né? Então, daqui até a ionosfera, a gente tem todo um campo de potencial, né? Que tem cargas também ali. E as nuvens de tempestade, elas são como se fossem fontes também dessas eletrificação desse ambiente. Então, existe uma conexão muito complexa, né, que faz com que as cargas de solo, as nuvens e a própria ionosfera façam uma certa conexão. Então, tempestades que estão acontecendo aqui, elas interferem nesse meio eletrônico aí, né, nessa densidade eletrônica que a gente tem na superfície. Então, se a gente tiver massas que carregam essas cargas ou elementos que carregam essas cargas, eles vão afetar também essa distribuição. Sim, sim. Então, esses são os 3 fatores. Eu me especializei mais em isso aqui, tá, gente? Tem pessoas que estudam as 2 coisas, eu me foquei mais aqui. E não conheço ninguém que seja assim experto nas 3. É muito difícil. Então, a minha tese de doutorado foi sobre isso aqui, estudar uma estrutura típica que aparece abaixo da bolha, mas enfim, sem entrar em detalhes assim do que eu fiz como pesquisa, eu vou só agora como é observado, monitorado as bolhas por diferentes instrumentos. Então, esse aqui é um dos mais legais, que é o imagador All Sky. Esse aqui é uma câmera tipo óleo de peixe, né? Tem um campo de visada de quase 180 graus. Dessa câmera tem um conjunto de lentes e depois tem um filtro que capta uma emissão específica aí mais ou menos na faixa de 250, 270 quilômetros. Essa emissão, quando tem menos elétrons, ela fica escura. E quando tem elétrons normais, ela fica mais clara. Então, aqui significa que está saindo da atmosfera, da ionosfera precisamente, menos emissão, porque tem menos elétrons.
Então, isso que é a bolha. É uma deplexão, é uma ausência de elétrons comparado com o meio ionosférico ao redor dela. É igual que uma bolha. Que coisa é uma bolha quando você produz uma bolha na água? Uma bolha, que coisa é? É uma região onde tem ar e não tem água. Aqui, no lugar de ar, reemplaça por elétrons. Então, aqui não é que não tem elétrons, é que tem bem menos elétrons que aqui, por exemplo, ou aqui. Então, essas bolhas aparecem no norte. Isso aqui é em Cachoeira Paulista, tá, gente? Perdão, essa aqui é Cariri, é na Paraíba. E esse aqui é Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Essa aqui é São Martinho da Serra. Então, essa é a mesma bolha observada desde a Paraíba, que está mais perto do hemisfério do Equador geomagnético. Vocês veem que a bolha está cobrindo quase todo o campo de visada. Isso aqui é uma antena de um prédio, tá? Árvores, árvores. A bolha é isso aqui. Uma estrutura imensa. Ela tem outras estruturas dentro, ela se bifurca, enfim, então tem uma... A gente estuda, modela por que se bifurca, por que está meia curvada, todo isso a gente estuda, tenta entender, claro, devagar, tá, gente? Não tem uma teoria, não foi um único artigo, uma única tese doutoral, são vários anos de estudo, né? A primeira detecção assim de bolhas nesse tipo de instrumento foi no começo da década de 80, tá? Então a gente leva anos estudando isso. Os instrumentos melhoram, o CCD, né, que é como se fosse o sensor digital para captar essa imagem, foram melhorando bastante. O tipo de lente também, o filtro, porque essa emissão é invisível a olho nu, tá? É então, visível, é né? Isso que eu ia falar, é visível a olho nu? Não, isso não é visível a olho nu. Não. Mas dá para ver está no infravermelho. Né? Está no infravermelho. Mas dá para ver o céu lá atrás. Ah, infravermelho. Dá para ver o céu lá atrás. Infravermelho e vermelho. Só que infravermelho e vermelho mas tão tênue que não dá para distinguir. O olho não tem a sensibilidade para ver mas é um vermelhinho extremamente tênue. E não dá para ver. Mas é vermelho e infravermelho. Tem os dois. Então, isso aqui em Cariri, que está mais perto do Equador, geomagnético, em Cachoeira Paulista, aí você vê a bolha, está um pouco nublado, isso aqui são nuvens, mas aqui a bolha não dá para ver muito, mas ela não atinge todo o campo de visada, porque já estamos mais longe do Equador. E aqui em São Martinho da Serra, todos são fotos, se vocês veem, quase no mesmo horário, né? Aqui em São Martinho da Serra, nessa mesma noite, um pouquinho mais cedo, 01h37, tinha a pontinha da bolha, ou seja, dá para ver, e aqui infelizmente nublou, dá uma nuvem passando aí, mas aqui dá para ver alguma região oscura. E que foi no mesmo horário, 03h35, que eu estou mostrando aqui, 03h53. Parecido, né? Um horário. Essa é uma das formas de monitorar as bolhas, tá? Então, o que acontece? Quando um sinal GPS está chegando de onde? Da posição do GPS, que é 28.000 quilômetros, né? 22.000, 28.000. É 28.000. 27, 20, essa faixa aí. 27. Isso. Uhum. Então, 27.000 quilômetros. Isso aqui está quanto? 300 quilômetros. Entre 350, 250, 300 quilômetros. Mas a bolha, ela evolui também verticalmente. Só que a gente aqui está vendo só uma fatia horizontal, a 250 quilômetros. Está vendo só está fazendo um corte na bolha. Imagina a bolha como se fosse um fungo crescendo. E você faz um corte transversal no fungo. Está vendo só uma fatia na horizontal, que seria em 250 quilômetros. Uhum. Então, imagina um sinal do GPS está vindo de 28.000 quilômetros, atravessa aqui, e essa região é muito irregular. Aqui dentro tem outras irregularidades de menor escala que não dá para ver nessa imagem, porque não tem essa resolução, e aí quando a bolha, quando o sinal de GPS sofre. E aí nós estamos embaixo, recebendo o sinal já degradado. Sim. Então, essa é a cara que tem a bolha em esse tipo de instrumento. Os dados desses instrumentos são públicos, qualquer um pode assistir. Acho que a Cláudia depois vai colocar aí na descrição do vídeo o link. Vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Eles podem escolher a região mais próxima que tem imageador, se tiver imagem disponível, né? Porque como o seu Mel mostrou ali, tem dia que está fechado o céu, tem dia que está chovendo, tem dia que tem a lua cheia também, aí ilumina e mata a visualização, então não adianta ter a câmera que não vai pegar esses detalhes. Mas essa câmera tem, você pode escolher a região mais próxima da sua e você pode você mesmo dar uma olhadinha ali para ver como que tá, se tem ou não, agora com as instruções do seu Mel, para você pelo menos ter uma noção do que tem ali, tá, gente? Acho que atualmente tem 5 imaginadores, tem um em São Martinho da Serra,
em Cachoeira Paulista, em Cariri, acho que em Tocantins tem um, e acho que até na Antártida tem outro, em Comandante Ferraz. Mas não sei se está funcionando. Bom, enfim, esse aqui é outro instrumento, isso aqui é visto desde um satélite que tem um instrumento que se chama GOLD, que significa ouro. Então, esse instrumento GOLD, que significa Global Scale Observation of the Limb and Disc, né? É a observação global, de escala global, do limbo e o disco. Então, é um satélite que sempre está apontando para o hemisfério ocidental, ele é geoestacionário, sempre está focando para o hemisfério, aí onde está a América e a África, e ele consegue enxergar a emissão em um comprimento de onda determinado, que também é a emissão emitida por átomos de oxigênio, um tipo de átomo de oxigênio que é abundante na ionosfera. E aí vocês veem, por exemplo, essa região avermelhada é onde tem mais átomos e elétrons, então é a região que tem maior emissão, que coincide com a anomalia da cresta equatorial, que foi o modelo a partir do qual Cláudia mostrou o vídeo, faz já vários minutos atrás. Então, isso que Cláudia mostrou era um modelo. Aqui a gente está vendo o real e coincide bastante bem. Essa linha tracejada aqui, o equador geomagnético, que é bem diferente do equador geográfico, que é esse aqui retinho. Esse é o equador geográfico. E vocês veem que ela faz uma curva aqui, se desvia bastante no continente americano do equador geográfico. E esse é o equador magnético. Simétrico ao equador magnético aparecem as anomalias, as cristas de anomalia. E essas interrupções aqui, esses cortes aqui, essas são as bolhas, tá? Então vocês veem que aparecem aqui no Atlântico, na África, aqui, né, que é a África, aparecem aqui também. Essas são as bolhas. Essa aqui, ó, atingindo aqui Brasil, que imagino que está mais ou menos São Paulo, né? Ou Goiás. Olha, chega bem baixo, né? Bem aqui. Se propagam bastante. Esse aqui, olha como se propaga aqui. Bastante, tá? E esse aqui também. Então, elas aparecem em conjunto, tá, pessoal? Se aqui a gente vê mais ou menos uns 2.000 quilômetros de campo de visada, ou seja, de aqui do centro para cá e para cá, somando 1.900, quase 2.000 quilômetros, aqui a gente já vê uma escala maior e dá para ver várias bolhas. Essas que se formaram aqui na América, e essas que estão formadas em África. Provavelmente, quase, com certeza, uma não tem que ver com a outra, tá? Não tem uma a ver com a outra, tá? Só que elas se formam em trens de bolhas. Tem uma, tem outra, e o movimento natural dela é para o leste, tá? Então, passa uma bolha, pode chegar outra, e pode chegar outra. Então, assim, se chegou uma bolha e durou a afetação meia hora, beleza, isso. Só que às vezes dura toda a noite, passando uma e passando outra e passando outra. Então, o horário favorável é que horário que você falou mesmo? Que você falou sim, a partir do pôr do sol já começam a aparecer as bolhas. Até 3, 4 da manhã, alguns casos raros tem bolhas que chegam até as 6 da manhã, mas é muito raro. Mas normalmente entre as 6, 7 horas local, 6:30, 7 horas local, até as 3, 4 horas da manhã. Então, esse aqui é o artigo, né, onde se explica que coisa é esse instrumento e tal. Aí o link para esses dados também. Vai estar também nos detalhes aqui, nas descrições, tá, gente? Isso. Bom, esse é outro instrumento que foi um dos mais utilizados, que foi o primeiro para estudar a ionosfera. Isso aqui, nesse caso, é um radar. Ele é uma antena que emite pulsos de onda em essa frequência, 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, até 15 MHz. E esses pulsos chegam lá na ionosfera e voltam para aqui, para as antenas receptoras. Tá? O pulso é enviado verticalmente, então você tem uma ideia do que está acontecendo na vertical. E isso foi os primeiros instrumentos para estudar a ionosfera. Desde a década de 40 existem esse instrumento, só que foram se aprimorando, foram melhorando mais. Se chama estações de sondagem ionosférico. O Brasil acho que tem umas 5 ou 6. O último modelo dela está na faixa de $250.000. São bem caras, tá? E isso seria uma sondagem ionosférica em condições normais, tá? Esse horário aqui, 08, em horário UTE, foi em Cachoeira Paulista também. E aqui na 03:20, que seria meia-noite e 20 aqui no Brasil, o sinal que
bota a ionosfera emitido pela sonda está completamente degradado. Ele sofre um espalhamento aqui na vertical e por isso que se chama, esse fenômeno se chama em inglês spread F, ou seja, F espalhada. Por quê? Porque é a região F que está tendo essa degradação produto de uma irregularidade. Geralmente são bolhas. O principal suspeitoso aqui para gerar isso aqui são bolhas, mas pode ser outro tipo de fenômeno, como por exemplo o LSTID, que eu expliquei, né? Ou MSTID, né? Que são perturbações ionosféricas viajeras de meia escala ou de longa escala. Isso é outra forma de ver o fenômeno da bolha em outro instrumento, que está o link também está na descrição, imagino. E finalmente, usando medidas de receptores GNSS em geral, não apenas GPS, GNSS, ou seja, Global Navigation Satellite System, da rede do Instituto Brasileiro de Geofísica e Estatística. Então, tem uma rede de mais de 200 receptores localizados por todo o Brasil, e com os dados de cada um desses receptores se pode estimar esse parâmetro aqui que é chamado TEC, né, que é Total Electron Content, ou conteúdo total eletrônico, que é mais ou menos quantos elétrons existe em uma coluna imaginária de 1 metro de diâmetro e que tem uma altura entre de 2.000 hasta 100 kilómetros acima do nível do mar, que é onde estão concentrados os elétrons. Abaixo de 1.000 kilómetros já tem poucos elétrons, perdão, acima de 1.000 kilómetros tem poucos elétrons e abaixo de 100 kilómetros tem poucos elétrons. Então, essa coluna imaginária que vai entre os 100 kilómetros e os 1.000 kilómetros e tem um diâmetro de 1 metro, quantos elétrons tem essa coluna é o TEC. Aí vocês veem, por exemplo, no mesmo dia, hora a hora, como vai mudando o conteúdo total eletrônico, como a concentração de elétrons vai mudando. Aqui às 11 horas, o TEC seriam às 9, né? 9, 10, não, às 8 horas da noite, aqui tem bastantes elétrons, já nas 9 horas começa a ficar mais azul, que tem menos elétrons, e aqui na uma UT, que seriam às 10 da noite, vocês veem regiões azuis alongadas. Essas são as bolhas, tá? Visto em esses mapas de TEC. Essas regiões, e aqui tem mais. Já seriam as 2 horas UT, que seriam às 11 horas da noite, hora local. Então, você vê, por exemplo, olha como esse padrão é muito parecido com esse. Muito aqui. Legal de ver, né? É legal você ver nos dados um fenômeno, né? E você vai confirmando ele. E você vai confirmando isso. Ele em várias formas de observar, né? É muito esse legal. Aqui é uma forma, esse aqui é outra forma. Tá? Isso aqui é produzido por cientistas aqui no INPE, tá, gente? Isso aqui não, isso aqui é satélite da NASA, o Golem é um satélite da NASA, isso aqui é produzido por satélites do INPE, isso aqui é um instrumento que é manipulado, gerenciado, a manutenção também pelo INPE, e isso também é produzido por cientistas no INPE, tá? E esse aqui é o paper, né, o artigo científico que apresentou pela primeira vez esse tipo de mapas. O link desses mapas, que são gerados diariamente, a cada 10 minutos, também vai aparecer na descrição. Isso, e é isso. Pode ver na internet. O que eu queria falar. Mas é muito legal o. Nossa, Silmel, eu tô encantada, até fiquei com vontade. Não, eu não sei, eu acho que demorou muito, uma hora que vai ter que dividir. De jeito nenhum, a gente. Eu falo muito, gente, desculpe. Mas você fala muito bem, você não achou, Débora? Não, eu achei fantástico. Nossa, um aulão aqui. Foi tudo muito novidade para mim. Eu adorei também. Tô apaixonada aí por essa área. Muito legal. A gente está quase convencendo a Débora a vir para a Geofísica Espacial, para a engenharia. E aí você o lado escuro da força. Já está deixando ela. Isso, já está deixando ela ali, ó. Ai, meu Deus. Mas olha, gente. Não, Cláudia, só aclarando, a gente precisa de tantos instrumentos, e ainda falta, né? Eu não falei de todos, porque é um fenômeno muito complexo e a indústria, o setor da agricultura, aeronáutico, tem muita demanda para a gente conseguir fazer uma predição disso. E então aí está sendo colocado bastante dinheiro agora. Tanto a nível internacional como aqui, ou seja, para estudar, para conseguir predecir. Então, por isso que eu mostrei vários instrumentos, porque a gente estuda as características da morfologia, por que elas se bifurcam, por que elas duram o que duram, por que elas aparecem e desaparecem. A gente sabe até agora que é no verão, após a pôr do sol, entre setembro e março, com certeza, quase todos os dias bate bolha, quase todos os dias.
Em julho, junho, raramente. Tem, mas é raro. E acima de toda essa periodicidade natural da bolha, tem a influência do Sol, que pode inibir, alguns fenômenos do Sol podem inibir o aparecimento da bolha e outros podem aumentar o aparecimento da bolha. Então, nem sempre um fenômeno do Sol, uma tempestade solar, favorece a bolha, às vezes inibe. Então, todo isso é estudado, existem vários artigos e livros, tem modelos também que simulam a bolha, enfim. É um tema desafiador que ainda está em plena evolução e é isso que eu queria trazer, porque ou seja, porque são usados tantos instrumentos, porque é uma demanda da sociedade civil e também militar, né? Porque muitos militares usam, tem casos já, uma operação em Iraque, na guerra de Iraque, que o pessoal precisou ser evacuado e falaram, tem que ir até tal ponto, no GPS. E eles foram um ponto errado, e aí tinham, foi em Iraque, perdão, foi em Afeganistão. Tinham que ir para tal ponto para ser evacuado e o GPS estava errado. Por quê? Por uma bolha. Aí eles foram para um lugar que tinham talibãs. Aí entraram em confronto direto, porque eles foram no lugar errado. Até para guerra, né? Então, Não, o principal interesse da Força Aérea Americana, o ICON, por exemplo, que é outro satélite que eu não falei, o ICON, sim. É poder predecir isso. Ele então, é um casalzinho do Gold, né? Eles foram meio que para fazer esse trabalho conjunto. Foram, né? Complementar a outra. Depois, o ICON foi 2019, mas o ICON, assim, são gráficos, não são, assim, figuras tão, assim, atrativas. São já gráficos, então eu não, para não entender muito aqui ao público, mas não coloquei medidas do ICON, mas as medidas do ICON também estão disponíveis, são públicas também. Claro, tem interesse civil da aviação, da agricultura, mas também tem interesse na parte do movimento de tropas em tempo real. Tudo isso é sumamente estratégico. Às vezes as pessoas perguntam pra gente assim, seu Mel, por que você vai estudar um negócio que você já sabe que ele existe, né? Então, você mostrou porque é super complexo, né? E como ainda, tipo assim, você saber que aquele fenômeno existe só faz com que você tenha mais compromisso, ou mais comprometimento, ou mais necessidade ainda de aprofundar naquilo, né? Porque quanto mais você conhecer, mais você vai conseguir contornar se ele for um problema, ou até mesmo se aproveitar dele no caso de você precisar desse fenômeno para algum processo, né? Que nem, por exemplo, as camadas que a gente precisa para reflexão, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho assim que você trouxe para a gente uma visão de uma coisa que não é comum a gente ver isso por aí, muito menos as pessoas falarem sobre isso no nosso país, e sobre por que é muito importante que o Brasil tome frente e invista nesse estudo, visto que é um problema grande, né, global, mas também bastante local, que afeta bastante o desenvolvimento do que pode acontecer aqui no Brasil, no setor que usa o espaço como uma tecnologia, como uma fonte, né, ou um processo aí de tecnologia, né? E você falou isso tudo aí, eu queria saber se existe método para prevenir ou mitigar as bolhas, ou é só, tipo assim, o que a gente está fazendo é o método, né, que é buscar esse conhecimento. Não, a bolha não pode ser mitigada, é um processo natural. Ela tá lá, né? Ela aparece, aparece. Vai acontecer. O importante é saber quando vai acontecer, quanto vai durar e essa variabilidade dia a dia, porque a variabilidade do anual a gente conhece. A variabilidade com a atividade solar a gente conhece, os pesquisadores conhecem. E no dia a dia, mitigar, ou seja, você pode mitigar o erro que ela vai introduzir usando mais com multiconstelação. Se você depende do GPS e a bolha passou por uma parte que tem 5 GPS, mas você pode usar 4 Galileu, 3 Beidou, aí melhora, porque você tem mais pontos de localização, mais pontos de triangulação e sua posição melhora. Mas às vezes você vai estar no centro da bolha e a bolha quanto que está? 200, 300 quilômetros. Você está aqui embaixo e todos os sinais que vêm, independentemente de se você tem muitas constelações, vão atravessar a bolha. Então vai ter algumas vezes que vai ser bem severo mesmo e não tem jeito. Mas eu acho que a mitigação usando multiconstelação é um caminho, sim, pelo menos diminui o tempo de afetação que poderia ter a bolha. E o Brasil é sumamente importante nos aeroportos aqui brasileiros. Esse auxílio de pouso ou decolagem de aeronaves que já existe em Europa, já em Estados Unidos, em alguns aeroportos,
com GPS. Esse auxílio se tentou instalar aqui no Galeão, no Rio, e não conseguiu, não funcionou. Tem um equipamento, tem uma fabricante que se chama Honeywell, que ela fabrica equipamentos usando o GPS para prestar auxílio ao pouso e decolagem da aeronave. E ele foi colocado um prototipo aqui para, antes do aeroporto comprar, queria testar, né? E depois de um ano, aí, a metade do tempo, está dando errado. Não resolvia. Então, a Honeywell falou, bom, é um problema particular de vocês, que vocês têm, aí a gente vende para a Europa, vende para os Estados Unidos, então vocês que se virem. E atualmente tem empresas, inclusive sediadas em São José, que estão tentando fazer um prototipo similar a Honeywell, que é a City Soluções. Então, ela está tentando, trabalhei com eles um tempo, né? Eles estão tentando desenvolver um prototipo adequado às condições adversas no Brasil. Se eles conseguem fazer um prototipo confiável, vai ser um sucesso, porque muitos aeroportos vão querer comprar, e é um prototipo desenhado para as condições do Brasil. Sim, legal. Bom saber que tem isso, né? Então, hoje a gente ficou sabendo mais uma questão que é particular do Brasil. A gente já comentou em outros episódios, inclusive durante o clima espacial, que a gente tem uma outra anomalia do clima espacial, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, olha só, quanta coisa que a gente tem aqui que é especial do Brasil para a gente estudar. E se a gente não estudar as nossas próprias coisas, quem é que vai? Né? Então, eu queria, Samuel, que você falasse um pouquinho, incentivasse os pesquisadores, especialmente os brasileiros ou aqueles que gostariam de vir para o Brasil também, assim como você. Então, falar sobre o futuro, o que tem um pouquinho para fazer, o que você acha que tem, porque assim, trabalho tem, poucas mão de obra, né? Então, qual seria a mensagem que você deixaria para que no futuro a gente consiga entender ainda melhor como é que funcionam esses fenômenos? Vamos lá. Então, as demandas da sociedade civil, às vezes a academia fica um pouquinho decolada à sociedade civil, né? E não conversa com os fazendeiros, com as pessoas que são mais afetadas, né? E é a empresa que tem que ir atrás, né? Porque a empresa, claro, é o ganha-pão dela, né? Então, às vezes, eu sinto que poderia ter uma maior vínculo, setor privado, setor acadêmico, o Embrace, que é aqui no INPE, e o setor do usuário final. Tá? Então, o Embrace, no começo, quando foi criado, 2011 eu fui participante, em 2013 ela fez uns workshops para trazer precisamente o setor interessado, né, o usuário final. Aí estava a Embraer, estava Petrobras e não sei se estava alguma pessoa do Agro. Mas assim, depois desses dois não foi feito nada mais. Eu acho que seria interessante ela ir atrás. O Embrace, como tal, agora que há uma divisão. Naquele momento não era a divisão do INPE, agora é uma divisão, tá? Ir atrás e fomentar esse tipo de workshop com o usuário final para ver as demandas e idear parcerias que sejam uma mão dupla. Por exemplo, no campo, eles poderiam colocar receptores ou detectores que ajudassem a nós, cientistas, a ter dados do campo, colocar, não sei, um receptor GPS acima de um tractor, um equipamento, um trombolhão, um caminhão gigante que vai fazer colheita. E eles poderiam nos fornecer dados, né? Fornecer, no mínimo, a logística para nós colocar instrumentos e, pela sua vez, nós passar dados para eles de resultados que nós temos, de quando que seria melhor parar o equipamento, não deixar ele trabalhar. Então, isso seria um futuro que eu acho que envolve, né, certa crítica à postura, né, que tem oficialmente as instituições acadêmicas, que a única que faz assim em grande escala é o INPE. Tem polos que fazem pesquisa. A Univab aqui na São José faz pesquisa nisso, a Universidade Federal, a PUC no Rio faz, Natal também, o FRN feito na Paraíba, tem um polo importante.
Mas, assim, quem tem mais recursos e abrangência nacional como tal, sigue sendo o INPE. Então, eu acho que o INPE deveria se aproximar um pouquinho mais dos usuários finais e ver, propor. Claro, também o INPE não tem recursos próprios, depende de recursos alocados pelo Estado, pela União, pelo MSTI, então, Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas seria interessante, porque até a absorção dos alunos, né? Quando, por exemplo, você ter esse estímulo, daí ter mais alunos que vão se aprofundar nesse conhecimento e que depois eles podem sair para ajudar nessas empresas a construir ou até encontrar formas de solucionar ou mitigar, sim, ou sim. não, contornar esses problemas, né? Ou, sei lá, trazer isso, né? Fazer essa junção. Eu achei muito legal, muito interessante. Não, e respeito ao que Debbie falou, sim, acho que tem material, tem pesquisadores, tem instrumentos, tem temas de estudo para futuros, pueden ser físico, ingeniero eléctrico, puede ser de áreas afines, né? Mas que tem que ter um mínimo, assim, estudo, sobre todo eletromagnetismo, tá? É o fundamental. Mas, assim, que tem campo para estudo, possibilidades, instrumentos, colaborações, porque várias instituições em Estados Unidos sabem que esta aqui é uma região atípica, sabem que o que é feito aqui, as pesquisas que saem daqui, podem ensinar muitas coisas para eles, né? E, claro, que eles estão, já a visão dos Estados Unidos é uma visão global, por isso que eles estão já mais enfocados em desenvolver satélites que façam, tipo como o Icon, que eu mencionei, mas não coloquei dados dele, ou o Gold, que são os dois mais... E nesse sentido foi feito o esporte, né? Instituições americanas, a NASA, colaborou com o IDA e o INPE para desenvolver um CubeSat, precisamente o objetivo do estudo era essa estrutura que eu falei, a bolha. Ele tinha 6 instrumentos diferentes para medir a bolha e estamos esperando aí ansiosamente os dados desse satélite. E a Cláudia aqui controlou várias vezes esse satélite, enviou comandos, faz isso aqui, faz isso aqui. Como enviamos comando? Faz isso aqui para nós. Faz isso aqui para nós. Vamos ver aí os resultados aí dessa experiência, né? O Spot foram 9 meses, né? Sim. Desses 9 meses, acho que foram 4 ou 5 realmente que foi que ele começou a operar com os instrumentos já deployed, funcionando. Então, deve, assim, acho que assim, é atrativo é. E ainda, claro, vai ter que esperar um tempinho para ver essa coisa permear o setor privado e aplicar. Já é assim. Eu fui contratado pela IACID, eu sou um exemplo. Estava na área acadêmica, passei pela empresa um tempinho, era um projeto PIP, etc. Então, aí, o projeto PIP, no que durou a fase 1, eu fui contratado. Tinha outro menino boliviano também, que era doutorando na PUC do Rio, que também foi contratado. Aí, só que ele foi captado pelo MIT, Boston College. Então, ele foi para Estados Unidos, fazendo um postdoc. Produzindo profissionais para o exterior. Ele era boliviano, se formou no doutorado aqui, com bolsa de aqui, no Brasil, e agora está fazendo um postdoc nos Estados Unidos. Mas é assim, é a liberdade pessoal de cada um que escolhe. Eu ainda estou aqui, vim de Cuba para cá e fiquei por aqui. Quanto tempo, né, seu Mel? A gente está tentando segurar você aí, ó. Não sei se respondi a pergunta, assim, conforme respondi a pergunta da Debbie. Ô, seu Mel, aproveitando então, vamos fazer um bate e volta. Ó, eu vou fazer uma pergunta rápida para você e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça, tá bom? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu tô tão ansiosa por essa parte. Você acredita que estamos sozinhos nesse universo? Olha, acredito que não. É muito pouco provável que a gente esteja sozinho. Agora, vida inteligente, com um nível tecnológico para abarcar esse grande espaço cósmico, realmente está difícil. Mas sozinho não, deve ter algumas bactérias por aí, em outro mar, em outro planeta, em outra galáxia. E você tem mais medo dos seres humanos ou do clima espacial? Olha, eu acho que a frequência com que os seres humanos poderiam danificar uns aos outros é maior que a frequência com que o Sol poderia danificar a gente. Mas eu acho que seres humanos, por enquanto.
Tá, se você tivesse muito dinheiro, você investiria em ciência no nosso país? No Brasil, olha, acho que sim. Ah, Investiria com muito dinheiro. Se tivesse mais ou menos pouco dinheiro, não. Mas muito, muito ai, assim, sobrando para investir, não, investiria, quem investiria. sabe a gente não tem um Elon Musk no Brasil assistindo o nosso canal aí, ó, e que resolve Nossa, investir. Então, Isso é muito legal, né? Tá, você tem um filme ou uma série para indicar pra gente que você goste de assistir? Ou que você tenha, tipo assim, essa série todo mundo devia assistir. É a sua dica, ou filme. sí, es una serie de ficción científica que yo más consumo. Es una serie que ya acabó. Fue inicialmente transmitida por la Sci-Fi, un canal Sci-Fi. Después la segunda temporada fue cancelada. Después la tercera fue cancelada y Amazon Video, una semana después, topó continuar. Esa serie se llama The Expanse, La Expansión. Recomiendo mucho. Y tengo otra serie que va a salir en marzo, The Three-Body Problem, el problema de los tres corpos. Esa serie va a salir a Netflix. Estoy torcendo porque a Netflix no estrague, porque los libros son muy bons. Son 3 libros, una trilogía. Los creadores de la serie, el problema de los tres corpos, son los mismos creadores de Game of Thrones. David Benioff, David Weiss e o Benioff. São os mesmos criadores de Game of Thrones. Então, convite feito, seu Mel vai estar vindo aqui no canal falar The Expanse com a gente. E aí depois a gente vai acompanhar o Corpus aí, ó. Vamos ver se é os 9 corpos, o problema dos 3 corpos, e vamos ver se a Deb entra nessa rodada aí também. O programa dos 3 corpos eu acho que vai estar legal. E um livro, tem algum livro também? Ou esses que estão vinculados a essas séries já são a sua sugestão também de livro? Esos libros son, na verdade, The Expanse, son baseados en 9 libros. Os autores son muchos colaboradores muy cercanos de George R.R. Martin, que es un autor de la saga Canción de Gelo y Fuego. Eles son amigos cercanos, colaboradores. De un momento determinado se independizaron y eles se juntaron y hicieron os 9 libros de The Expanse. Os 3 primeiros son muy bons. Ya los otros 6 recomendaría solo para completar, así, mas no tenga ese pulso de los 3 primeros da série de Expanse. E Three-Body Problem, o problema dos 3 corpos também, baseado em um autor chinês. É muito interessante porque a China, depois da explosão do desenvolvimento econômico da década de 90, primeiro, e do desenvolvimento tecnológico depois de 2000, é interessante acompanhar essa explosão de desenvolvimento tecnológico com a criação literária da população do país. Então, Estados Unidos aconteceu na década de 40, né? E a ficção científica, os representantes maiores são os americanos, obviamente. E agora está acontecendo com a China. Aparecerá mais e mais histórias interessantes dessa parte do mundo, não tão anglo-centrada. Acho que vai aparecer também de China, de Japão. Por exemplo, tem um livro que não lembro agora. É um filme que se chama, que trabalhava Tom Cruise. É uma que o cara é morto e renasce. Não lembro agora. Que esse vai ser um livro de ficção científica, um japonês. Ou seja, você vê quando as sociedades, um cara que tinha a possibilidade de viajar no tempo, ele morria, mas viajava no tempo da consciência, no tempo, e começava a fazer tudo de novo. Não é No Limite da Manhã? Tom Cruise e Tom Final é em Paris. Eles atacam o cérebro da raça alienígena que invadiu a Terra, que está no fundo do Louvre, o Museu do Louvre em Paris. Com a Emily Blunt? É com a Emily Blunt? Emily Blunt. É esse mesmo, é No Limite da Manhã. Então, esse vai ser um livro de um escritor japonês. Nossa, que legal, não sabia disso. De qualquer forma, a gente vai deixar aqui o nominho para vocês, porque às vezes vocês querem dicas de filmes, séries e livros, aí a gente deixa aqui tudo descrito na descrição. Bom, agora a pergunta que não quer calar, Sil Mel. Até mais. Última. Cuba ou Brasil? Nossa, agora aí você me... Olha, ainda no esporte, assim, eu vou torcer por Cuba no esporte, porque tá no meu coração, sim. Mas, assim, Brasil é muito legal, vocês são sensacionais. Pessoas aqui conheci de todo quanto
tipo de pessoa e eu me sinto aqui como em casa. Assim, saudade da minha amor, você família. encontrou aqui também, então já era, está capturado pelo Brasil. Meu Deus, tá bom. Não, então assim, no esporte assim, eu torceria ainda por Cuba, mas o resto eu vou torcer muito por Brasil em qualquer outra coisa. Então, acho que foi meio. Tá, eu vou aceitar essa sua resposta, tá bom? Bom, eu queria agradecer muito, 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 Silmel, por aceitar esse convite, por vir aqui compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente, para falar tanta coisa interessante para a gente, nos ensinar tanto. Muito obrigada por aceitar esse convite, por compartilhar o seu conhecimento, estar disposto aqui em divulgar ciência para todo mundo. Então, muito obrigada. Claro. Espero que esse tenha sido apenas o primeiro das nossas parcerias. Sinta-se à vontade e muito bem-vindo para voltar outras vezes, para nos ensinar ainda mais coisas, que eu sei que tem muito mais ainda para ensinar. E é isso. Obrigado, meninas, obrigado. Acompanhe o Espero que canal de tenha vocês, gostado. hein? Acompanhe, espero que não fique muito tedioso Não, e que dê para entender no meu sotaque aí. A vezes eu acelero um pouquinho, falo mais rápido. Gesticulo bastante, a mão aparece no vídeo, nossa. tá Desculpa. ótimo. Eu também sou Sim. assim. E a gente aqui é um canal aberto para a gente falar sobre as nossas experiências e para a gente ser a gente mesmo, né? Isso que é o mais importante, tá? Claro, Porque claro. você, sendo você mostra a sua cara e eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar e gostar dessa área, desse conhecimento, aproveitar. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu espero mesmo que você volte. The Expense já está aí na nossa lista. Oh, meu Deus. Vamos só marcar o dia. Olha a pressão. Olha a pressão. Acabou. Certo? E é isso, gente. Eu acho que por hoje a gente vai ficando por aqui. Deu um vídeo bem grande, mas com muito conteúdo. Se você não consegue assistir ele em sequência, vai assistindo aos pouquinhos, né? E aí fica com todo esse conteúdo bem legal para vocês. Muito obrigada, Silmel. Deixa o seu like. Deixe seu like. E obrigada para o Silmel, que foi uma pessoa tão querida por estar aqui compartilhando o conhecimento dele com a gente. Então, deixa seu like em respeito ao Silmel. Isso, se inscreve no canal, deixa o like e vai lá também seguir a gente no Instagram, porque tudo isso que o senhor Mel falou aqui vai virar também posts que a gente coloca lá para ajudar a complementar esse conhecimento, né, para a nossa ciência do Brasil aí. Então, um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau, gente. Obrigado.